Opção C, matemática e juiz. Por sua conta e risco, resposta final. Opção C, matemática e juiz. Você não sabe da porta a porta campainha lá, mas você sabe umas coisas que eu não faço nem quem é. Faço ideia de quem seja. Pode me explicar? Posso. Pierre de Fermat, ele é um cara que ele é considerado o maior dos matemáticos não oficiais. Por quê? Porque ele era juiz e matemática para ele era simplesmente um hobby, né? Quando você estuda história do pensamento humano, a gente conhece muito dos polos eixos cartesianos, mas muitos matemáticos falam que se a justiça fosse feita, seriam os eixos fermatianos, que foi ele que inventou o sistema que a gente utiliza. E uma coisa que eu acho bastante interessante, tem uma coisa na matemática chamada o último teorema de Fermat. Ele escrevia muito na borda dos livros dele, né? Ele escreve o teorema e fala assim, tem uma solução muito simples e inteligente para esse problema. E se passaram 400 anos, ninguém conseguiu arranjar isso, a não ser um matemático que fez uma demonstração de mais de 300 páginas para provar o teoremazinho dele, que é o último teorema de Fermat, ser matemática e juiz. É muito fácil. O seu Jaime, o senhor obviamente também sabia isso, né? Pô, eu saberia sim. Tá vendo? O seu Jaime é um bicho, o seu Jaime sabe tudo. Não, é porque eu também sou formado na área de engenharia e a gente estuda o Fermat. Também tive conhecimento disso. Vem desse dia, acho que sou eu que não sei nada aqui mesmo. Uma coisa que eu sei de futebol, que é o Didi, que é o... Você saberia o Maracanã, mas não sabia o pé. Pois é. Muito bem. E a resposta está... Certa resposta. Ao meu lado, Rafael Romero está a 5 perguntas da pergunta do milhão. 35 anos de Piracicaba, São Paulo. Engenheiro naval formado na Poli, uma das faculdades mais renomadas do mundo quando se fala de engenharia. O marido da Flávia, o filho do Raul e da Vanise. Isso aí. Gostou de estudar desde cedo. O pai e a mãe falaram o seguinte: aqui em casa não vai ter dinheiro para pagar a faculdade, então é bom vocês estudarem desde cedo se quiserem fazer uma boa faculdade. Está na vida inteira para entrar em faculdades públicas. Ele não só entrou, como entrou na melhor faculdade de engenharia, uma das mais respeitadas faculdades de engenharia do Brasil, que é a Poli, que é da USP, da de São Paulo. E qual é o objetivo desse prêmio? Posso só falar uma coisa antes? Claro. Uma coisa que é interessante falar é que na minha casa a questão da educação não era simplesmente por um motivo utilitarista de vocês precisam passar numa faculdade pública. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai lendo. Então meu pai lia muito jornal e revista e minha mãe lia muitos livros. Quando você cresce num ambiente assim, o processo de você se tornar um leitor é um processo natural. Então não é à toa que na minha casa tem 4 filhos que entraram em universidades públicas, né? Porque isso é o maior motivador que existe na vida humana é o exemplo, pelo menos para mim. E na minha casa isso foi construído desde cedo. O Napoleão tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: me mostre uma casa onde se lê, que eu mostrarei para vocês pessoas que movem o mundo. Eu acho que isso é muito importante. Olha que engraçado, vou te mostrar uma coisa bem pessoal aqui. Se você for no meu WhatsApp, olha a minha fotinha do meu perfil. O que está escrito na minha fotinha? Exemplo arrasta. Eu acredito igualzinho nisso que você. O exemplo arrasta mesmo. Se você quiser que teus filhos façam o bem, faça o bem. Muito bem. Daqui a pouco você me fala o que você vai fazer com o dinheiro, então. Você vem cá, vou fazer primeiro seguir mais um pouquinho aqui. Beleza. Segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Muito bem, só para você que está em casa saber, bota a trilha do milhão ao meu lado. Estamos na pergunta número 9. Estamos a 2, 4, 5 perguntas da pergunta do milhão e das 3 ajudas que ele tem direito, já usou apenas uma, tem mais 2, certo? Portanto, valendo 50 mil reais, não é Porto Seguro? Não. Pergunta na tela. O sionismo político ganhou relevância na Europa no final do século XIX, a partir das obras de... Opção A, Kaiser Guilherme II. B, Philipp Scheidmann. Opção C, Theodor Heuss.
Opção D, Alfred Dreyfus. Opção C, Theodore Herzl. Ele não pensa, né? É tipo de bate-pronto. Por sua conta e risco, a resposta final? Opção C, Theodore Herzl. Posso explicar depois? Por favor. Para quem não sabe, o movimento sionista, ele é um movimento dentro da comunidade judaica, no qual se pregava que para que os judeus pudessem se proteger novamente, eles precisavam regressar à sua nação original, que era a nação de Israel. E a justificativa desse movimento sionista é justamente pelo fato de os judeus sistematicamente sempre sofrerem perseguições durante toda a história, principalmente nas civilizações cristãs. Então chegou um determinado momento que os judeus se cansaram de serem perseguidos em todos os lugares, e eles começaram a se organizar para criar uma nação judaica. Não necessariamente seria em Israel, acabou sendo em Israel. E o Theodore Herzl é o principal intelectual por trás desse movimento. Obrigado pela relevante explicação. Vixe, rapaziada. E a resposta está? Rapaziada, cortou. Essa é a resposta. Caraca, que aula que está sendo isso aqui hoje, uma cada outra. Agora o bicho vai pegar, hein? Onde caiu? Porque agora a gente dobra o prêmio. E assim segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Rafael, temos 2 ajudas ainda. Se não fizer bobagem, usar direito, vamos até 300 mil no mínimo. Porto Seguro? Não. Valendo 100 mil reais, pergunta número 11 na tela. Em qual ano aconteceu a primeira sessão de cinema do Brasil? Opção A, 1895. Opção B, 1896. Mas vocês querem Opção C, 1897. Opção D, 1898. Me fala que você é um cinéfilo e que você sabe com certeza essa. Eu tenho quase certeza que é 1896. Quase certeza. Se eu não me engano, a primeira sessão de cinema da história aconteceu em 1895 em Paris. E um ano depois aconteceu no Brasil, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em 1896. Assim, as rodas, né? Eu não tenho certeza. Da banda. Banda aí, ó. Vamos de meio a meio. Isso. Isso. Posso ir? Pode. Nesse minuto, 2 das 4 alternativas de resposta irão se apagar. Em qual ano aconteceu a primeira sessão de cinema do Brasil? B, 1896, C, 1897. Vamos de B, 1896. Se for também já tem queimado uma ajuda tua. E por sua conta e risco, a resposta final? B, 1896. E a resposta está? Certa resposta. Olha, eu tô falando que está na jornada do herói mesmo. Porque você quase errou na primeira de 500 reais. Usou a ajuda mais útil na perda de 10 mil. Queimou uma ajuda agora numa que você sabia a resposta, não teve coragem de cravar. E agora a gente chega a 150 mil com mais uma ajuda ainda. Tá. Tá? O que você vai fazer com o prêmio? Na realidade, a gente está discutindo comprar um imóvel em Piracicaba, caso a gente chegue à conclusão que dá certo ficar em Piracicaba. A gente tinha um apartamento aqui em São Paulo que a gente vendeu. Então, momentaneamente, a gente vai segurar o dinheiro até a gente conseguir formar uma determinada opinião sobre se a gente vai conseguir cumprir esse objetivo. E daí a gente vai pensar um pouquinho mais pra frente, quando as coisas estiverem mais claras. Muito bem. 3 milhões do meu lado. Olha onde é que a gente está. Estamos a 3 perguntas do milhão. E o Rafael tem ainda mais uma ajuda. Ou substituir a pergunta, ou consultar os seus colegas. Vai ser interessante isso aqui, hein? O jogo tá bonito. Valendo 150 mil. É Porto Seguro? É. Se ele acertar a próxima, garante um mínimo garantido de 150 mil reais. E assim segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Tudo feito de papelão. Muito bem, Rafael Romero, valendo 150 mil reais. Pergunta número 12.
na tela. margarina. Ó, Qual é o animal que tem... aqui uma fitinha. Qual é o animal que tem o maior pênis do planeta? Opção A, a baleia azul. Opção B, o dragão de Komodo. Opção C, o elefante. Opção D, o jegue. Opção A, baleia azul. perto aí da porta? Tá não. Eu não farei piadas sobre esse assunto. Por sua conta e risco, a resposta final. Opção A, baleia azul. Tá ventando perto da porta aí, não? Não. Explique então, Rafael, por Tomou favor. banho. É que aqui na realidade, isso aqui é uma análise de ordem de grandeza. Você tá surdo? Ó, o jegue é muito pequeno. Responde. O dragão de Komodo também é muito pequeno. O único que é comparável com a baleia azul é o elefante, e mesmo assim a